Boa tarde, boa noite, né? Hoje nós começamos mais uma disciplina, Movimentos Sociais e Políticas Públicas, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos contextualizar e conceituar, tá certo? Vamos começar com políticas públicas. O que a gente sabe de políticas públicas? O que é política pública? Como se faz política pública? Vale lembrar que o slide está no material complementar da plataforma. O que são políticas públicas? Próximo slide. As atividades, a ação, né? É a ação política produz decisões políticas que se constituem de uma escolha entre alternativas conforme a preferência dos autores para atingir objetivos adequados, fins aos meios disponíveis. Peraí, só ajeitar aqui. Pronto. Políticas públicas, elas resultam da atividade política, envolve mais de uma decisão política e requer várias ações estratégicas destinadas a implementar objetivos desejados. E elas buscam alterar a realidade em resposta à demanda e interesses envolvidos. Política pública são ações de governo revestidas da autoridade soberana do poder público, que determina o que fazer ou não fazer, aonde chegar e como fazer. É o que está entre aspas, né? Aonde chegar seriam as metas e objetivos relacionados ao estado das coisas que se pretende alcançar e como fazer as estratégias para essa ação. Então, a política pública, elas são ações do governo revestidas da autoridade soberana do Estado, do poder público, que determina o que fazer ou o que não fazer, aonde chegar e como fazer, tá? A política pública, gente, ela toda vem de um direito. A nossa Constituição Federal de 1988, a Carta Magna, Constituição Cidadã, ela nos dá vários direitos, certo? Ela foi uma Constituição diferente das demais, porque foi uma Constituição feita por todos, tá? Teve várias reuniões para que chegasse a Constituição que hoje a gente conhece. Então, lá fala direito à educação de qualidade, direito à saúde de qualidade, direito a lazer. E aí, o governo, ele tem o que fazer para chegar nesse direito? Aonde ele quer chegar nesse direito, né? São esses objetivos. E como fazer? Isso é a política pública, tá? A gente vai sempre fazer essas 3 perguntinhas para o direito que está já lá na Constituição Federal. E aí chegaremos. Como se forma a política pública? O processo de formulação de política pública também é chamado cíclico das políticas públicas. Apresenta diversas fases. A primeira fase, formação da agenda, seleção de prioridade. O que é prioridade? O que é mais importante? Vale lembrar que a política pública a gente pensa em curto, médio e longo prazo. Se eu fizer essa ação, em curto espaço de tempo eu vou ter isso. Médio prazo de tempo, isso. E a longo prazo, 10, 20 anos. Então, política pública ela não se pensa só na ação no hoje. Por exemplo, com certeza vocês já viram a campanha do 18 de maio. Tem uma aluna aqui, que se eu não me engano é a Kelly, que trabalha no CREAS. Vocês já ouviram essa campanha do 18 de maio. É uma campanha anual sobre violência sexual contra criança e adolescente. Então, eu tenho que fazer uma agenda. Fiz a agenda. Todo ano tenho essa campanha e boto a nível nacional. A campanha do CREAS, a campanha da violência sexual, Faça Bonito, daquele girassol, ela não é uma campanha só da assistência. Na saúde tem. Na educação, no calendário escolar, tem também falando sobre violência sexual, tá? Falando desse dia em especial. Então, eu formo uma agenda. Seleciono as prioridades. Desculpa. A segunda fase, eu vou para a formulação de política, apresentando as soluções e alternativas. Eu formei a agenda e quais são as alternativas e as soluções para esse problema. A gente acredita que
eu conscientizando as crianças, as meninas e os meninos, eles conhecendo o seu corpo, eles sabendo o que é violência sexual, eles sabendo o que é abuso sexual, eles sabendo o que é estupro, todas as formas de estupro que existe. A gente sabe que a criança que ela é informada, a criança que quando ela vai ser abusada, ela já diz: "Ei, isso aqui não pode, eu vou dizer para minha mãe, isso aqui é um estupro". O agressor já recua. Portanto, a gente entende que uma das soluções é empoderar essas crianças, essas meninas e esses meninos sobre o tema. Então, eu já apresento solução. Então, vamos empoderar. Terceira fase, processo de tomar decisão. Aí eu vou tomar a decisão. Dentre tantos casos de violência sexual que teve no Brasil, se escolheu o dia 18 de maio, tá? Se escolheu aquele caso. Que eu não sei se todos vocês sabem, mas eu vou falar um pouquinho, porque estamos chegando no mês de, né, no dia 18. Vale lembrar também que estamos chegando no dia do assistente social, é 15 de maio. Então, a terceira fase é o processo da tomada de decisão. Araceli Sanches foi uma menina de 8 anos de idade que estava vindo da escola do Espírito Santo. Ela saiu da escola fardada e ela foi abordada por 4 homens. Ela passou 6 dias desaparecida e não se localizou. Depois desses 6 dias que se localizou o corpo dela. Isso aconteceu em 1989, se eu não me engano. E desde então, os seus agressores nunca foram presos e nunca foram julgados nem condenados. As pessoas todas que estavam envolvidas no crime, elas foram mortas. O que se sabe que são pessoas de classe média alta, foi 3 adolescentes, que fizeram isso. Mas a disparidade, ela tinha 8 anos, eles já tinham 17 e 18 anos. Eles usaram droga durante toda a noite e durante o dia ela passava todo dia naquele lugar e ela ficou por 3 dias, desses 6 dias desaparecida, ela ficou 3 dias viva e sendo abusada sexualmente, não só por homens, mas por objeto, como também ela foi queimada viva e jogada a ácido, certo? Então essa criança sofreu muito, só se chegou a reconhecer o corpo dela por conta da farda. Estava irreconhecível e na época não existia exame de DNA, que depois foi constatado que ela era mesmo. Que quando chegou o exame de DNA aqui no Brasil, foi feito o exame de DNA nesse caso e foi constatado que era ela, certo? Então, se escolheu, essa foi a tomada de decisão, se escolheu este caso, não pela impunidade, mas sim porque foi uma menina, a importância do fardamento escolar, que menina, porque os maiores casos de estupro, os números maiores são de meninas, é nessa faixa etária, 6 aos 12 anos é a faixa etária que mais acontece violência sexual, tá? Esse caso específico, gente, dos 100% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente, 10% são pessoas estranhas, como o caso da Araceli. Ela estava passando e eles a abusaram, e ela foi também drogada. Mas, na verdade, 90% dos casos são de pessoas próximas, tá? E tomou-se a decisão. A quarta fase, implementou e executou as ações. Então, a gente implementou. Dia 18 de maio foi o dia que ela desapareceu. Foi o dia que ela sofreu. E a gente acredita, uma das frases da campanha é esquecer, é permitir, lembrar, é combater. Tá? Então, por isso que o caso da Araceli Sanches, ela é muito discutido até hoje. Se faz uma campanha nacional em todas as cidades. Não conheço uma cidade que não faz uma
pelo menos uma palestrazinha sobre violência sexual nesse mês de maio. Por conta da pandemia, a violência sexual a gente sabe que está aumentando. Os agressores estão em casa com as vítimas. Então, nesse período é um período de preocupação com as vítimas, na verdade, que elas estão passando nesse momento, né? Porque a gente fala assim, tá ruim ficar em casa, só não tem nada pra fazer, tô em casa, é bom ir pra faculdade, ver meus amigos. Mas, graças a Deus, todos e todas vocês, a gente conseguiu, né? Outra forma de nos ver, de nos conectar, mas tem gente que estão sofrendo abuso, tanto mulheres como crianças, né? E nós não, nós estamos crescendo, nós estamos em casa, mas estamos produzindo, tá bom? Então não vamos parar de reclamar. E eu venho para a quarta fase, implementação. Eu executo as ações, tá? Eu tomei as decisões na terceira fase, que ações seriam essas? Vai ser uma ação anual, vamos fazer uma campanha anual, vamos escolher um símbolo da campanha que foi o girassol. Por que o girassol? Porque ele é fácil de pegar e porque a gente, na verdade, nós somos semeadores do tema. Quando todo ano eu vou nas escolas falar sobre violência sexual, eu estou semeando essa sementinha nas pessoas que ouvem, né? Tanto crianças, eu já fiz palestra para criança, que tem uma palestra direcionada para adolescente, para adulto e para os pais e responsáveis, além de escola, além de agente de saúde, tudo isso a gente já fez, tá? A quinta fase é a avaliação. A avaliação, Valentina, desliga isso aí! Desculpa, gente. A avaliação, ela tem que ser constante, certo? Por quê? Porque a sociedade é cíclica, a sociedade está em movimento e a avaliação, ela tem que também ser cíclica. Toda vez que termina, a gente sempre abre um espaçozinho para crítica, tanto para que eles escrevam mesmo, né? O que eles queriam que mudasse, o que eles acham mais interessante. A gente já fez um Cine CREAS, passando filme sobre violência sexual. Nós já aprontamos em Peritoró o girassol, que é o símbolo da campanha. Todo ano nós fazemos uma atividade diferente, além de panfletagem e palestra para diversos públicos. Todo ano a gente procura abordar um novo público, além da escola. Tá? A gente já trabalhou com professores de educação infantil, com os agentes de saúde, com os enfermeiros, certo? Porque uma coisa, às vezes os enfermeiros, normalmente eles que fazem pré-natal em cidade pequena, eles que acompanham o pré-natal, e eles acompanham muito caso de meninas com 14 anos ou menos, menores de 14 anos, na verdade. E para a lei, adolescente, menor de 14 anos, grávida, é estupro, independente dela conceder ou não. Né? Ela quis ter a relação sexual, mas para a lei não existe querer. Menina de 13 anos não quer nada, certo? Então a gente tem que passar essas informações para os profissionais de saúde que não tem um pingo de obrigação de saber disso de lei, tá? A gente tem que saber do parto, como é que tá o estado da menina, essas coisas aí que a gente tem que saber. A quinta fase é a avaliação, que eu falei. Na prática, as fases se interligam entre si de tal forma que essa separação se dá mais para facilitar a compreensão do processo, lógico, né? Essas fases todas são interligadas. A gente vê no próximo vídeo.